bem, pessoal, chegamos na parte 3 dessa parte teórica do curso, e essa que é uma das partes mais importantes, que é o artigo 3, critério de vitória, tá? Vamos ler atentamente para que nós não tenhamos problemas na hora de decidir quem foi o vitorioso, tá? A pontuação é feita através do seguinte critério: cabe aos 4 árbitros a interpretação da vitória utilizando os seguintes critérios. A. Qualidade técnica. O atleta que apresentar maior qualidade técnica na apresentação dos golpes em uma, 2 ou nas 3 fases da luta, um golpe de qualidade superior pode substituir vários golpes de qualidade inferior, não importando a fase da luta. Bem, isso quer dizer que nós temos que dividir os golpes na nossa cabeça, obviamente, em golpes que são de qualidade superior e golpes de qualidade inferior. Então, por exemplo, se você der um soco no peito de uma pessoa, obviamente não tem a mesma qualidade que um chute na cabeça, uma washigiri na cabeça de uma pessoa. Porém, um morotegari que faz a pessoa cair sentada tem a mesma qualidade que um soco no peito. Assim como um desequilibrante bem aplicado, como por exemplo um koshi-guruma, muito bem aplicado com a pessoa caindo com as costas no chão, ela tem a mesma qualidade técnica que uma washigiri bem aplicado. Assim como um jujigatame, em que quase leva à finalização, tem a mesma qualidade técnica que um chute na cabeça, uma washi na cabeça, que um koshi-guruma ou um seoi-nage aplicado com perfeição, assim como um jujigatame ou um udegarame que encaixou, mas não finalizou. Estes golpes têm que ser levados em consideração no critério A, certo? Então vamos lá. Depois nós temos o critério B, maior busca pelo ataque. O atleta que atacar mais pelos critérios técnicos exigidos durante a luta, parcialmente ou por algum momento da luta. E o critério C é a primeira falta e o critério D é a segunda falta, perda do combate. Aqui vamos ler isso aqui para depois eu chegar e explicar certinho. O atleta que tiver 2 faltas ao final do combate automaticamente perdeu, seguindo os critérios acima. Caso o atleta tenha 2 faltas, mas conseguir a finalização, ao finalizador é decretada a vitória. Em caso de ambos os atletas terem 2 faltas, os árbitros obedecerão ao critério A, B e C, respectivamente. Ou seja, se os dois tiverem 2 faltas, critério A, critério B e critério C. Os árbitros devem usar o sistema vertical dos critérios, ou seja, se o critério A já se demonstrar significativo para um atleta, os demais devem ser descartados. E o julgamento deve ser tomado com base nele. O critério B só pode ser usado no caso do critério A não ser definido como substancial para cada um dos atletas, e assim sucessivamente. Caso os 3 critérios não sejam substanciais para determinar um vencedor, dever-se-á proclamar empate. A vitória só acontecerá em caso de a maioria absoluta, 3 árbitros levantar a bandeira da mesma cor. Bom, pessoal, isso aqui é a base de levantarmos a bandeira para um atleta. Nós temos 4 critérios, né? A, B, C, D, né? Que são os critérios que nós temos. O critério A é a qualidade técnica. Isso quer dizer o seguinte: não é o quanto que o adversário ataca, é o que ele fez durante a luta, e o que ele fez pode ser somente um golpe. Ou seja, se ele aplicou na luta uma washigiri perfeito e o adversário aplicou vários golpes de qualidade inferior, mas ele atacou mais, não importa.
a pessoa que aplicou o Mawashigeri deve ser decretada a vencedora. O mesmo acontece caso a pessoa entre, continuando do exemplo, um Mawashigeri no rosto e o adversário aplicou um Seoi-nage Shizamazuki com o adversário caindo com as costas no chão. Se os dois fizeram isso, o critério A tem que ser descartado e aí você deve tomar a decisão pelo critério B. Aí sim você vai definir quem atacou mais na luta. E não procurar pelos golpes, e sim procurar quem andou para frente, quem aplicou mais golpes, quem procurou mais a vitória. Se nesse caso você também achou que os dois fizeram o mesmo, você cai para o critério C, que é o de quem tem uma falta. Se ninguém tem faltas, vai para o critério D, que seriam quem tem duas faltas. Se eles também não têm duas faltas, então aí você decreta o empate. Então, para deixar isso muito bem claro, nunca levante a bandeira para uma pessoa que você achou que atacou mais, sendo que a outra aplicou um golpe de qualidade superior. Os golpes de qualidade superior, eles são superiores a quanto que a pessoa ataca. Isso é muito comum nós termos em curso de arbitragem. A pessoa se movimentou no chão, se movimentou bastante. Aí, quando termina a luta, você pergunta para o árbitro, por que você levantou a bandeira para essa pessoa? Aí ele fala, eu levantei porque ele atacou mais. Essa não é a resposta correta. A resposta correta é porque não houve ninguém com qualidade no critério A, superior, e eu julguei pelo critério B quem atacou mais, e essa pessoa que mexeu mais no chão, procurou mais o ataque, por isso ela é a vencedora. Outro ponto importante é que as defesas não são avaliadas como critério. Isso quer dizer que se a pessoa defendeu inúmeros ataques, tanto desequilibrante, quanto no chão, quanto traumatizante, e você viu a bravura do defensor, você falou, nossa, ele defendeu muito, ele é uma pessoa que conseguiu muito, ele fez muita coisa na luta, porque ele defendeu demais. Isso não pode ser levado em consideração. Tá ok? Então vamos lá. Vamos entrar aqui. Empate. O empate decretado por algum árbitro não serve como pontuação para a maioria absoluta, ou seja, de 4 árbitros, 3 têm que levantar a bandeira para aquela cor, para definir quem é o campeão. Em caso de empate, sem descanso, 1 minuto a mais da luta deve ser dada. Caso o empate continue, decretar-se-á o ponto de ouro para a categoria de faixas coloridas e o calejamento para a categoria de marrom e preta. O ponto de ouro, sem limite de tempo, o atleta que pontuar primeiro com um golpe perfeito, limpo, sem tocar na guarda do adversário e com técnica e força, ou por finalização ou por desequilíbrio, é o vitorioso. Isso quer dizer que o ponto de ouro não é só traumatizante. Você tem que aplicar o golpe certo, voltar a mão, acertar o adversário, mas não pode bater nem na guarda, o golpe tem que ser limpo. Ou você já segura no kimono, desequilibra e essa queda é válida, uma queda válida. Ou você finaliza o adversário e aí fica estipulado o ponto de ouro, tá? Caberá aos árbitros a interpretação da pontuação, sendo vitória aos golpes traumatizante e desequilibrante, aplicado com o controle da técnica perfeita. No caso dos traumatizantes, dever-se-ão aplicar os golpes e retornar as mãos à guarda de luta sem tocar a guarda do adversário. É o que eu acabei de explicar. Já para os desequilibrantes, o adversário deverá ser projetado ao solo e a técnica deve ser perfeita com o adversário caindo com as costas no solo. Ou a finalização, é lógico. A cada tentativa de pontuação de qualquer atleta, o árbitro central deverá paralisar a luta e pedir para que os árbitros levantem a bandeira. Caso pense em ser ponto, só será decretado o ponto se houver maioria absoluta.
Caso contrário, a luta reinicia. Na luta de chão, no caso de o atacante permanecer estático, apresentando cansaço ou falta de vontade em buscar o ataque, o árbitro central vai contar até 5 em voz alta, com indicação dos dedos, indicando que haja movimentação. Caso contrário, o combate é interrompido e restaurado à posição de pé. Isso cabe tanto ao ponto de ouro quanto à luta normal, tranquila, ok? Então encerramos a parte 3, vamos para a parte 4 dessa certificação. Os